Queridos, dando sequência à nossa série Incomparável Jesus, hoje nós vamos falar de um dos seus atributos que é maravilhoso. A verdade é que existem muitos aspectos desse atributo que nós poderíamos destacar aqui. Nós vamos falar a respeito do seu amor, mas eu escolhi hoje um dos aspectos. Um lado desse prisma pelo qual nós podemos olhar e contemplar esse amor maravilhoso de Jesus, através da sua providência, através da maneira como Ele age na nossa vida e através daquilo que Ele pensa e sonha para cada um de nós. Para isso, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia primeiramente em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, e ali nós vamos ler um texto muito especial que fala a respeito do que esse Deus de amor está disposto a fazer por mim e por você. Efésios capítulo 3, versículo 20, e ali diz o seguinte: Ora, àquele, ou seja, a Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse verso ele nos descreve um Deus de amor que pode fazer por você infinitamente mais do que tudo quanto você pode pedir ou pensar para Ele. Nós temos sonhos, nós temos planos, mas quando nós comparamos os nossos planos, os nossos sonhos com os sonhos que Deus tem para nós, nós vamos perceber que os sonhos e os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores para cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós não vemos Deus como Ele realmente é. Nós dizemos que Deus é um Deus de amor, mas muitas vezes nós não reagimos como se realmente Ele o fosse. Talvez porque nos falta compreendermos exatamente como Deus é na sua essência e como Ele trabalha e trata cada um de nós. Eu tenho um amigo lá em Curitiba, o nome dele é Marcos. A história do Marcos é uma história especial. O Marcos, nasceu e viveu com seus pais até os 8 anos de idade. E por que ele viveu com os pais até os 8 anos apenas? É porque quando ele tinha 8 anos, na verdade, desde o seu nascimento, ele foi rejeitado pelo seu pai. Quando ele tinha 8 anos de idade, o pai colocou a mãe contra a parede e fez ela fazer uma escolha e disse: ou ele ou eu. E a mãe acabou escolhendo continuar com o seu marido e rejeitou também o seu filho. O Marcos foi criado a partir dos 8 anos por uma de suas tias, que o trouxe para sua casa e passou a ser a sua mãe. Então você imagina como que o Marcos lidava com toda essa questão de rejeição. Em virtude disso, o Marcos era o tipo de pessoa que entrava de cabeça em qualquer tipo de relacionamento, seja numa amizade, seja num namoro. Por quê? Porque ele precisava preencher essa carência, esse vazio que ele tinha no coração. Precisava colocar alguma coisa no lugar dessa rejeição que sofrera desde os 8 anos pelas pessoas mais importantes da sua vida. Difícil para ele entender como Deus pode ser amor numa situação como essa. Então o Marcos era muito apegado aos seus amigos, a todos nós. E o Marcos começou a namorar uma garota chamada Fernanda, lá da nossa igreja. A gente ficou até um pouco preocupado porque ele entrou de cabeça mesmo. Tudo era muito precoce, muito intenso para o Marcos, e a gente entendia que era por essa carência, por esse aspecto. O namoro durou um tempo, mas a gente se preocupava com as consequências desse namoro, porque o Marcos era muito intenso mesmo. Até que um dia, um final de semana depois de um acampamento que a igreja fez, nós tivemos um grande encontro de todos os que participaram do acampamento lá na igreja. E depois de um culto, nós teríamos um momento social no pátio, ali no estacionamento da nossa igreja, nós estávamos ali. Eu estava participando de uma roda social, quando de repente eu vejo o Marcos chegando chorando desesperadamente. O Marcos, ele tem o meu tamanho,
O porte é bem parecido, assim, o cara é muito bonito e tal. O Marcos... E quando você vê um cara desse tamanho chorando de soluçar, assusta. Porque não é qualquer coisa assim que vai desmontar um cara desse tamanho, mas ele estava desesperado. Eu saí da roda imediatamente, comecei a perguntar: Marcos, o que é que está acontecendo? Ele não conseguiu me explicar o que estava acontecendo, porque ele mal conseguia respirar no meio de tantas lágrimas, e eu pensei, alguma coisa muito séria aconteceu com o Marcos. Quando ele começou a se acalmar um pouco, ele conseguiu me dizer que a namorada tinha acabado o namoro com ele naquele momento, ali ele estava sem chão. E aí a gente teve que tomar um cuidado, né? Porque para nós, tudo bem, terminou um namoro, a vida segue e tal. Mas para o Marcos não era simples assim. O Marcos estava lidando com uma coisa muito maior dentro da mente dele, do coração dele, mais uma vez sendo rejeitado, mais uma vez sendo abandonado. E o que o Marcos começou a fazer imediatamente foi projetar tudo isso que ele cultivava no coração desde os 8 anos e que ele estava sofrendo naquele momento para Deus. E aí eu percebi que a situação era mais séria do que se podia imaginar. Porque agora ele não estava nem tanto preocupado mais com o namoro que tinha acontecido, mas com a relação dele com Deus. E ele dizia: Igor, Deus não me ama. Quem sabe Deus também me abandonou. Porque minha vida inteira sofrendo isso, sofrendo rejeição das pessoas, ela não teve a capacidade nem de me explicar o porquê que ela terminou comigo. E agora por que é que eu tenho que ser rejeitado mais uma vez? Deus esqueceu de mim, Deus não me ama mais. O que é que você fala para uma pessoa assim, no momento desse? Tentamos levar o Marcos para um canto ali, tentar consolá-lo de alguma maneira. E a primeira coisa que vem na mente é o seguinte: Marcos, se não deu certo com ela é porque Deus tem algo melhor. Você acredita nisso? Você consegue reagir a essas situações dessa maneira? Você consegue assimilar isso quando você está no meio do furacão? Eu sei que essas palavras pareciam ter entrado de um lado e saído do outro nos ouvidos do Marcos, porque não surtiram nenhum efeito. Ele não tinha mais condições de ficar ali naquele lugar. Isso foi há uns 15, 16 anos atrás. Então nós falamos: Marcos, vamos para sua casa, vamos embora daqui. E ele falou: olha, vamos lá para casa então, para a gente ficar conversando de madrugada, porque eu nem vou conseguir dormir mesmo. E eu avisei meus pais e fui na casa do Marcos. A gente foi indo a pé da igreja até a casa dele, conversando. A cada passo que o Marcos dava, uma nova afirmação: quer saber? Deus, ele não me ama. Deus, ele não está nem aí para mim. Detalhe, né? Durante o dia a gente tinha passado um dia extremamente agradável. Depois do culto nós fomos para a casa da tia do Marcos, almoçamos lá. Depois íamos ficar ali no pátio, né? No quintal da casa dela. Aí a gente foi para perto do carro, o Marcos foi colocar um CD para tocar no rádio do carro. Isso no sábado, na hora do almoço ainda. Isso que aconteceu foi à tarde. Ele colocou o CD no carro, o CD ficou rodando lá, mas aparecia eject, o CD não tocava de jeito nenhum, a gente acabou não ouvindo música nenhuma, mas ficamos ali conversando. E agora à noite, depois desse acontecido, nós estávamos voltando para aquele mesmo quintal, para aquele mesmo lugar. E o Marcos reclamando: Deus não me ama. Deus não está nem aí para mim, eu tentei consolá-lo o tempo todo. A verdade é que muitas vezes, quando algumas coisas não acontecem da maneira como nós queremos, nós também reclamamos com Deus. Nós também questionamos a Deus e começamos a pensar uma série de coisas. E pode ser que alguém aqui já tenha pensado que Deus não te ama, que Deus se esqueceu de você, que Deus abandonou você. Mas hoje eu queria que você entendesse a maneira como Deus age em alguns momentos. E eu gostaria que você entendesse o quanto Deus te ama e o quanto algumas situações fazem parte da nossa experiência, mas nós devemos crer nessa verdade que acabamos de ler, porque Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E justamente, se às vezes Deus fecha uma porta aqui, é porque Ele tem uma porta maior e melhor para abrir ali na frente para você. Então, em vista disso, para nós entendermos um pouco dessa característica, desse amor de Deus, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 15.
Aqui uma história muito interessante. E nós vamos tirar algumas lições desse relato bíblico. Êxodo capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 22. E ali diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Me diz uma coisa aqui, alguém já esteve no deserto alguma vez? Alguém que está aqui hoje já esteve alguma vez no deserto? Tem uma pessoa lá atrás, se eu não me engano é o Yosef Yogorov, ele já esteve. Então o Yosef vai entender melhor isso aqui do que nós que não estivemos até então. Mas possivelmente você já assistiu algum documentário sobre o deserto, enfim. Você consegue ter pelo menos uma dimensão das dificuldades que esse povo estava enfrentando. E ao estudar isso aqui eu descobri uma coisa muito interessante, porque o texto narrou para nós, né? Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, caminharam 3 dias e chegaram até o deserto de Sur, né? E não acharam água. Você sabe qual é a maior necessidade que alguém tem no deserto? Do que é? Qual é a maior necessidade de alguém no deserto? Hã? Pois é, não é água. Eu achava que a água era a primeira maior necessidade, mas não é. A primeira maior necessidade de alguém no deserto é sombra. A segunda é água. Porque se você tem sombra, você consegue ficar mais tempo sem água. E faz sentido, porque quando o povo começou a peregrinação no deserto, o que Deus colocou sobre o povo? Uma nuvem. Essa nuvem fazia o que para o povo? Sombra. Não era uma nuvem que dava água, porque não era a primeira necessidade. Mas enfim, o povo estava caminhando no deserto. E diz que eles já estavam caminhando há 3 dias no deserto. E se diz que eles não acharam água, isso é um sinal de que eles já estavam procurando por água. E quando você lê os capítulos anteriores, faz sentido. Quer ver? Deixa marcado o Êxodo 15 e volta ali para o 12:39. Aqui já começa a instituição da Páscoa, né? Aquela questão da 10ª praga, a morte dos primogênitos. E é o momento em que o povo começa a saída do Egito rumo a Canaã. E o versículo 39 diz assim, ó: e cozeram bolos asmos da massa que levedaram no Egito, ou melhor, que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si o quê? Provisões. Quando cai a 10ª praga, o primogênito é morto, Faraó libera o povo para sair agora, o povo tem que sair correndo, tem que sair às pressas. E esse texto diz que eles não tiveram tempo de fazer provisões para a viagem. Eu fico imaginando que no desespero, as pessoas passaram a mão nos cântaros que tinham, encheram aqueles cântaros de água e saíram, correndo para o deserto. E eu fico imaginando aquela multidão, cerca de 1 milhão de pessoas, saindo do Egito. E aquela criançada, e para criança tudo é festa. Talvez não estavam nem entendendo, vamos passear, e correndo para lá e brincando, e vai tomando água, porque está quente demais. E vai tomando água, e a água acabou rapidamente. E eles já estavam caminhando 3 dias no deserto, procurando por água, mas até então não tinham encontrado água que eles precisavam. E o versículo 23 diz: afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso que deram esse nome para o lugar. E diante disso, o que é que o povo fez? Diz o verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha a situação do povo. 3 dias precisando muito de uma coisa, água. E eu fico tentando imaginar essa situação. O povo andando no deserto, eu fico imaginando aqueles que estavam à frente do povo, tentando ouvir a conversa deles, e talvez um tenha cutucado o outro e tenha perguntado: olha, você está vendo o que eu estou vendo? E ele falou: olha, eu acho que eu estou vendo, mas eu não sei se isso é uma miragem ou não. Vamos chegar mais perto para ver, de repente pode dar a impressão de que é água e pode não ser. O
E eles foram se aproximando daquele oásis no meio do deserto. E aí eu fico imaginando que se eu tivesse nos primeiros lugares ali do povo, se eu tivesse à frente daquele povo e tivesse a certeza de que aquilo era água mesmo, 3 dias já sem água, eu ia sair correndo na direção daquele oásis, eu ia pular lá dentro com a boca aberta já, para já ir tomando a água, porque eles estavam sedentos. E no momento em que eles fazem isso, eu fico imaginando as caretas que começaram a surgir, porque as águas eram amargas, não dava para beber aquela água. Aí eu não sei o que é pior. Se é pior você querer e não ter, ou se é pior você querer ter, mas não poder. Às vezes você está em casa assistindo TV, né? E está com aquela preguiça de ir na cozinha pegar água. Aí aparece um comercial, seja lá de que bebida for, pareceu uma garrafa suando ali, acabou com você. Aí a sede triplicou agora, né? E o povo ali naquela condição, precisando de água, vendo a água, mas não podendo tomar água. O que o povo fez? O que esse povo estava acostumado a fazer. O que você e eu muitas vezes fazemos. O povo reclamou. Aqui diz que o povo murmurou contra Moisés, mas murmurar contra Moisés, que é o enviado do Senhor, é o mesmo que reclamar contra o próprio Deus, o próprio Senhor. E eles reclamaram. E agora, Moisés? Trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui no deserto. O que a gente vai beber agora? E talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja passando por águas amargas na sua vida. E sente um forte desejo também de questionar esse Deus e murmurar e reclamar. Assim como o povo fez. Assim como Marcos estava fazendo, Deus não me ama mais. Porque senão ele já teria resolvido esse problema, ou não teria permitido que eu passasse por esse problema. Mas nós precisamos nos lembrar que esse Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O povo se esqueceu disso. E reclamou, e muitas vezes nós fazemos isso diante das dificuldades. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, quando as coisas não acontecem como nós pensamos ou ansiamos, nós reclamamos com Deus e questionamos a Deus. Agora a grande pergunta é, por que é que nós fazemos isso? Por que é que o povo reclamou quando eles se depararam com as águas amargas de Mara? E aqui nós temos a resposta. Volta a um capítulo 14. Esse capítulo narra o exato momento da saída do povo lá do Egito e quando eles se deparam com o Mar Vermelho. O povo sai às pressas, está caminhando, agora eles têm o primeiro obstáculo. À frente, o Mar Vermelho. Do lado, morros, montanhas, enfim, não tem saída. Atrás, o exército egípcio vindo com toda a fúria para matar todo mundo. Aí o povo o que faz diante disso? Ele reclama. E ele diz, e aí Moisés, tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui, porque não tem cemitério para todo mundo lá dentro, é isso? Aí Moisés o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E aí Deus diz para ele assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Como, Senhor? É isso aí, Moisés. Manda o povo marchar. E vamos ler alguns textos aqui, versículo 21 do capítulo 14. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Perceberam o que aconteceu aqui? O povo se depara com o mar, Deus diz, marchem. Moisés estende a mão, toca o mar com o cajado, o que acontece com o mar? O mar se abre. Aí eu pergunto para você,
Aí cada um usa a praia que gosta, né? Gente, esses dias aí eu fui conhecer Ilhabela. Que lugar sensacional, né? É muito bonito aquilo lá. Se você não foi, vai lá, vale a pena. Ilha das Cabras, fica a dica. Imagina lá que você está na praia, que você gosta, que você costuma frequentar. E aí você acordou de manhã e foi lá para a beira da praia para fazer uma caminhadinha ali no começo do dia. E aí você tem aquela curiosidade, né? Como é que será que está a água? Está muito gelada? Será que está boa? E aí você vai caminhando em direção da água. E de repente vem aquela ondinha que vem molhando a areia e ela toca os seus pés. E ao a água tocar os seus pés, imagina que você começa a ver um movimento diferente na água. E quando você percebe, um caminho está abrindo diante de você no meio do mar. E você vê o mar se abrindo. E um caminho seco no meio das águas, assim que some de vista lá. Eu pergunto para você, por quanto tempo você se lembraria disso? Hã? Para o resto da vida? É mesmo? Afinal de contas, não é todo dia que o mar se abre aí, né? É um acontecimento para se lembrar por toda a vida, porque é algo extraordinário. Mas sabe o que acontece aqui? Em 3 dias o povo esquece disso. Porque nós lemos o verso 31, né? Viu o povo grande livramento, confiou em Deus e em Moisés. Aí termina o capítulo 14 e começa o capítulo 15. Só que o começo do capítulo 15 não é a continuação da história, é o registro do cântico de Moisés. E onde é que a história continua? É no versículo 22 que nós começamos a ler. Então o povo viu o livramento do Senhor, confiou em Deus e em Moisés, e aí o texto continua no versículo 22. Fez Moisés partir a Israel de onde? De onde que está escrito aí? Do Mar Vermelho. Aí do Mar Vermelho, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Aí acharam Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. E o que o povo fez 3 dias depois de ter andado pelo meio do mar em seco? Reclamou. Reclamou. Por que nós muitas vezes reclamamos, assim como esse povo? Porque nós nos esquecemos das coisas que Deus já fez. Porque nós não paramos para contemplar aquilo que Deus já fez na nossa vida, das suas demonstrações de amor por cada um de nós, e é por isso que nós muitas vezes questionamos a Deus e reclamamos com Ele. E aí fica a pergunta, gente, um Deus que abriu o Mar Vermelho não seria capaz de transformar um simples oásis de águas amargas em águas doces? E aí eu pergunto, Deus já respondeu algumas das suas orações? Deus já realizou algum milagre na sua vida? E por que é que você duvida quando você precisa de outro? Por que você não se lembra da maneira como Deus te conduziu no passado, para você ter confiança de que Ele fará o melhor por você agora novamente? E é aqui que nós não entendemos Deus como Ele realmente é. Deus, Ele é um pai de amor, Ele vai atender a necessidade dos seus filhos. E por Deus ver as coisas de maneira diferente, mais ampla do que nós, Ele já preparou algo muito melhor e muito maior para cada um dos seus filhos. O povo estava ali em Mara, não podiam beber as águas de Mara, e esqueceram que o Deus que abriu o grande mar poderia transformar aquelas águas em águas doces. E hoje eu queria lembrar você que você tem um Deus que ama você, que sabe quais são as suas necessidades, e antes de você pedir, Ele já preparou a resposta para você. A única coisa que nós precisamos entender é o tempo dEle, porque Ele faz tudo no tempo certo, mas infinitamente melhor, e de maneira infinitamente maior do que nós podemos pedir ou pensar. Olha como Deus é misericordioso, o povo estava reclamando. Aí o versículo 25 diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Moisés pede ao Senhor: Senhor, o Senhor pode todas as coisas, ajuda a gente. E Deus diz: então Moisés, corta aquela árvore e joga essa árvore dentro da água. E Moisés faz isso, e no mesmo instante que a árvore cai na água, a água se transforma em água doce.
o povo pôde beber ali e satisfazer a sua sede. Pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor. E continua dizendo, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali Deus os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus, ele operou o milagre que o povo precisava por amor desse povo. Mas Deus já tinha preparado algo muito melhor e muito maior. O povo só não teve paciência para esperar, para ver a providência do Senhor. O desafio para você hoje é para você confiar na providência do Senhor. É para você confiar no seu infinito amor por você, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E essa história é uma prova disso. Deus, ele operou um milagre naquele momento, mas Deus já tinha a solução preparada. Deus já tinha preparado tudo o que o povo precisava. Sabe por quê? Porque esse relato não termina no versículo 26, mas termina no versículo 27. E ali diz o seguinte: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus sabia qual era a necessidade do povo, e Deus já tinha preparado um lugar para satisfazer as necessidades deles. Elim, 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deus já tinha preparado sombra e água fresca para o povo. Mas quando você analisa essa história, existe um detalhe muito interessante aqui. Se você procurar lá no mapa que tem lá no final da sua Bíblia, você vai perceber que Mara fica muito perto de Elim. Mas de Mara, você não consegue ver Elim, apesar de serem tão próximos. Mas para chegar a Elim, você precisa passar por Mara no caminho que eles estavam fazendo. Não havia como chegar em Elim sem passar por Mara antes. Em Elim, Deus já tinha preparado o que o povo precisava. Mas Mara fazia parte da experiência do povo, para que ele pudesse desfrutar plenamente o que estava preparado em Elim. Talvez você esteja passando por Mara hoje. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se você está em Mara, saiba de uma coisa, Elim está muito próximo. E se em Mara Deus te prova, em Elim Deus te abençoa. O detalhe é que muitas vezes para nós recebermos a bênção nós precisamos passar por Mara antes. Porque passar por Mara nos prepara para recebermos a bênção. Porque passar por Mara edifica a nossa essência, exercita a nossa fé. Então saiba que se você está passando por uma grande provação, é porque existe uma grande bênção a caminho. É porque você está muito próximo de alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. E lembre-se de uma coisa, no seu infinito amor, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais e melhor do que você pode pedir ou pensar. Deus já tinha preparado tudo. Deus já preparou a resposta para a tua oração. Deus já preparou aquele milagre que você precisa receber. Falta apenas talvez você chegar onde Deus quer que você esteja para que você receba esse milagre. Enquanto isso, espere no Senhor. Se as águas são amargas, difíceis de engolir, tenha certeza de uma coisa, daqui a pouquinho Elim vai chegar. E aplicando esse texto e esse contexto para um aspecto bem mais amplo. Se a tua vida inteira nesse mundo tem sido em Mara, saiba que a nossa Elim está chegando. Porque daqui a pouco esse Jesus vai voltar e Ele vai levar você para Elim.
onde Ele preparou uma vida de plena felicidade para você. Entenda que esse momento é um momento de preparação. E um milagre que é necessário acontecer na sua vida, acontecerá, mas no momento em que Deus escolheu para acontecer. Toda vez que eu lembro da história do Marcos, eu lembro desse relato de Maria Elim. É um momento de prova, mas depois vem a bênção. Com Jó foi assim, a nossa história é assim. No momento somos provados, no momento seguinte Deus nos abençoa e intervém poderosamente na nossa vida. Naquele dia eu estava voltando para a casa do Marcos à noite e ele estava questionando a Deus, dizendo: Deus me abandonou. E eu dizia: Marcos, se não deu certo com a Fernanda, é porque Deus tem alguém melhor preparado para você. É porque Deus já pensou em tudo. Mas aquelas palavras não faziam sentido no coração do Marcos. Ele precisava perceber o quanto Deus o amava. Nós chegamos na casa da tia dele. Ele não quis entrar em casa para que a sua tia e a sua avó não o vissem naquela condição. Então nós entramos no carro, que ficava ali no quintal. No mesmo carro que nós tínhamos tentado ouvir algumas músicas durante o almoço do sábado, e o CD não conseguia tocar ali. Entramos no carro, ele sentou no banco do motorista, eu no banco do passageiro, e eu tentava de alguma maneira consolar o Marcos. Mas sem nenhum sucesso. Ele colocou um CD para a gente ouvir ali. O CD entrou no aparelho, fez aquele barulhinho de estar rodando e aparecia uma palavra ali, eject, o CD voltava. Ele tentou umas 2, 3 vezes. E ele disse: eu esqueci, esse rádio está quebrado. Faz muito tempo que eu não consigo ouvir um CD sequer aqui. Eu coloco, aparece eject, o CD volta e não toca de jeito nenhum. E aí ele falou para mim o seguinte: quer saber, Igor? Tá aí. Agora eu quero ver se Deus me ama mesmo. Porque faz muito tempo que não toca nenhum CD aqui. Esse rádio está quebrado. E ele pegou um CD da Aline Barros. E ele falou assim: quer saber? Eu vou colocar esse CD aqui agora. E se Deus me ama mesmo, esse CD vai tocar. E como a gente é falho, né? Como a gente tem a fé pequena, eu falei para ele assim: Marcos, você não precisa provar Deus, Deus te ama. E ele falou assim: não, mas eu quero ver se Deus me ama mesmo. Eu vou colocar esse CD aqui, se Deus me ama, esse CD vai tocar. Enquanto ele estava colocando o CD no aparelho, eu olhei pela janela para o céu, era um dia bem estrelado, e eu disse assim: Senhor, é agora ou nunca. E ele colocou o CD começou a rodar dentro do aparelho, e no visor apareceu uma palavra, e apareceu a palavra play, e o CD começou a tocar. A gente ouviu o CD inteiro, num volume assim de ensurdecer, porque aí a emoção tomou conta daquele momento, a gente não falou mais nada, a gente começou a chorar por aquilo que tinha acontecido. O CD terminou de tocar, eu olhei para ele e falei assim: tá vendo, Marcos, como Deus ama você? Olha o que Deus acabou de fazer, para mostrar para você que Ele ama você. Mas o coração do homem é difícil, né? E ele tirou o CD da Aline Barros e disse assim: mas pode ser que não tivesse quebrado também. Pode ser só um mau contato e agora o fio voltou a ter contato e resolveu o problema. Falei: Marcos, Deus já te mostrou. E aí ele pegou um outro CD de música mundana, secular. E ele falou: agora eu quero ver se Deus me ama mesmo. Falei: Marcos, você não precisa disso. E eu desesperado, né? Ele falou assim: não, mas agora eu quero ver mesmo se foi só coincidência ou se Deus me ama mesmo. Porque eu vou colocar esse CD. E se Deus me ama mesmo, não vai tocar. E ele colocou o CD, enquanto ele colocava o CD, eu olhei para fora da janela de novo e falei: Senhor, eu tentei aqui, mas não deu.
E ele colocou o CD. O CD começou a rodar lá dentro. E apareceu a palavra eject no CD, no visor. E o CD voltou e não tocou. A gente saiu do carro e fomos dar uma volta na quadra ali. Pensar no que tinha acontecido. E naquele dia, eu pude presenciar o que esse Deus está disposto a fazer. Eu pude presenciar ali o tamanho da preocupação desse Deus. E de repente você pode pensar, que coisa boba esse negócio do CD, do carro. Deus, ele se dignou a vir até aqui e consertar um aparelho que estava quebrado para mostrar para um filho dele que ele o ama. Eu fico pensando o que é que Deus não está disposto a fazer para mostrar para você o quanto ele ama você. E aí a gente tem aqui nesse livro maravilhoso inúmeros relatos de um Deus que amou você de tal maneira que desceu a esse mundo escuro, em que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a você. Esse mesmo Deus que amou você até a cruz, Ele está disposto a hoje tocar a sua vida das maneiras mais simples, talvez das formas mais pequenas às vezes, mas para que você possa perceber o quanto Ele te ama. Hoje eu gostaria que você saísse daqui com teu coração transbordando do amor desse Deus. Hoje eu gostaria que você tomasse um tempo para você olhar para trás, olhar para a sua história, e que você se lembrasse dos momentos em que Deus tocou a sua vida, nos momentos em que Deus mimou você com alguns carinhos especiais, com o seu cuidado, da maneira como Ele se manifestou na sua vida, para que isso enchesse o seu coração de confiança, para que você depositasse todos os seus anseios nas mãos dEle, porque o infinito amor dEle cuida de você, para que você pudesse descansar caso você esteja bebendo as águas amargas de Mara, tendo a certeza de que daqui a pouco Deus vai trazer Elim para você e vai te abençoar com vida eterna, com paz, com felicidade plena, com tudo aquilo que você precisa. Entregue a sua vida para esse Deus, porque Ele ama você e Ele vai cuidar de você hoje e sempre. Feche os teus olhos. Querido Deus, assim como o povo de Israel peregrinou pelo deserto, nós estamos peregrinando aqui nessa terra. A verdade, Pai, é que muitas vezes nós nos deparamos com Mara, porque algumas situações dessa vida são muito amargas. A dor da perda, a amargura de sentimentos de desprezo, de rejeição, momentos difíceis de uma enfermidade, de crises financeiras, de relacionamentos. E muitas vezes é difícil para nós, ó Deus, porque nós somos pequenos, limitados, não conseguimos ver as coisas como o Senhor vê. E muitas vezes de Mara não conseguimos ver Elim, que está logo adiante. No meio dos nossos problemas, muitas vezes nós não conseguimos ver a Tua solução, a Tua bênção. Por isso o nosso pedido hoje, Deus, é para que o Senhor nos ajude a confiarmos plenamente no Senhor. É que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor é amor, e o Teu amor cuida de cada um de nós.
Ajuda-nos a descansarmos nessa certeza. E que ao refletirmos sobre o nosso passado, sobre a nossa vida e as tuas intervenções, que isso enche o nosso coração de conforto, de paz e da certeza de que o Senhor sempre fará infinitamente mais e melhor do que tudo quanto podemos pedir ou pensar. Por isso, Pai, o nosso pedido é: realiza o teu sonho na nossa vida. Ajuda-nos a nos entregarmos completamente a esse teu amor e vivermos por ele hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você e que você descanse na certeza da provisão do amor de Cristo Jesus. E quem sabe você poderia olhar para a pessoa que está do seu lado aí e ajudá-la a sair com uma certeza hoje, dizendo para ela o seguinte: olha, Deus ama você e que Deus te abençoe hoje e sempre.